Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 25. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho e no sétimo dia ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. A humanidade é o centro da criação. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta no campo, pois o campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe as narinas com um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro, e o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também délio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Javé Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para que cultivasse e guardasse. E Javé Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu e as apresentou ao homem para ver com que nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras, mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa a casa de seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. A primeira narrativa da criação apresenta as águas disformes como caos e desordem e ausência de vida. A segunda narrativa, elaborada no tempo do rei Salomão, se originou dos nômades que viviam no deserto. Para eles, terra seca é ausência de vida. Por isso, imaginam como o início da criação a chuva e a possibilidade de o homem encontrar água. A grande bênção inicial é, portanto, a água. A seguir, narra-se a história do Éden, um paraíso na terra, para onde confluem os maiores rios do mundo, então conhecidos, e onde as árvores e frutos são abundantes. Deus criou a terra para que o homem usufrua dela e possua vida plena. A condição única é o homem se subordinar a Deus, obedecer a seu projeto de vida e a fraternidade, e não querer decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Comer o fruto da árvore do bem e do mal, a fim de não ser causa a espécie alguma de opressão e morte. Os versículos 18 e 25 salientam duas coisas. Primeiro, que o homem
tem o domínio sobre a criação. Então, a primeira narrativa da criação, lá nos versículos 2 e 4, apresentam as águas disformes como caos, desordem e ausência de vida. A segunda narrativa, elaborada no tempo do rei Salomão, se originou entre os povos nômades que viviam no deserto. Para eles, a terra seca é ausência de vida. Isso se justifica pela vida deles no deserto. Por isso, imaginam como início da criação a chuva, a possibilidade de o homem encontrar água. A grande bênção inicial é, portanto, a água. Já nos versículos 8 a 17, narram a história do Éden em um paraíso na terra, para onde confluem os maiores rios do mundo então conhecidos, e onde as árvores e frutos são abundantes. Deus criou a terra para que o homem usufrua dela e possua vida plena. Isso fica claro na passagem da árvore da vida. A condição única é do homem se subordinar a Deus, obedecer a seu projeto de vida e fraternidade, e não querer decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, comer do fruto da árvore do bem e do mal. Essa é uma situação de que o julgamento não compete a nós, a fim de não sermos causa e a espécie alguma de opressão e morte. A questão, quando nós decidimos julgar entre o bem e o mal, o certo e o errado, a gente acaba criando opressão, acaba criando morte, acaba criando divergências. Isso não é de competência humana. Os versículos 18 a 25 salientam duas coisas. Primeiro, que o homem tem o domínio sobre a criação, dando nome aos animais, e por isso participa do poder criativo de Deus. Então, quando Deus determina que o homem dê o nome aos animais, ele dá ao homem a possibilidade de participar da criação, de participar da divindade. Então, veja que nós somos partícipes da divindade quando ele determina que nós podemos dar nome e dominar sobre isso tudo, né? E o segundo ponto é que a mulher foi tirada não da cabeça do homem para mandar nele, nem tirada dos pés para ser escrava dele, mas foi tirada do lado para ser sua companheira, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, do lado para ser companheira, para andar junto, para juntos decidirem sobre as coisas. Eu diria ainda mais, que Deus tirou da costela muito próximo do coração, para que o homem a ame, para que o homem a carregue embaixo do seu braço, a proteja. Esse é o grande sentido, acho que é a situação que nós temos que ter em relação à nossa condição de homens e mulheres. Devemos nos completar, devemos nos fortalecer juntos, porque as virtudes de um completam as fraquezas do outro. Então é fundamental que homem e mulher se unam e se protejam um ao outro, porque eles se completam.